Irmãos, Neemias capítulo 4, versículo 7, em nome de Jesus. Neemias capítulo 4, versículo 7. Vamos ler 7 ao 9. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os adoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas começavam a tapar, iraram-se sobremodo. 8. E ligaram-se entre si todos para virem atacar a Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Até aqui, feche seus olhos e vamos pedir a direção de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesse momento, nós oramos ao Senhor e nós pedimos a tua direção. Nesse momento, nós oramos ao Senhor e pedimos a iluminação do teu Santo Espírito sobre a nossa vida. Senhor, guia o nosso entendimento para que possamos aprender com o Senhor, para que possamos aprender com a tua palavra. Nos ajude, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, todo o capítulo 4 de Neemias, ele relata as vezes que os inimigos se levantaram contra Neemias e contra o povo de Deus. E qual era o plano principal, o desejo principal dos inimigos? Era paralisar a obra. E quanto mais o inimigo via que obra era essa, pastor, a obra era a reconstrução dos muros. E quanto mais o inimigo via que a obra que ela ia avançando, que ela ia ficando pronta, mais os inimigos eles iam se enfurecendo. E todo o capítulo 4 relata isso. A obra avança, o inimigo se enfurece, ameaça Neemias e o povo. E aqui nós temos ensinamentos muito importantes, irmãos, a respeito daquilo que nós temos que fazer quando os inimigos se levantarem, quando o inimigo se levantar. Aqui o inimigo ele estava orquestrando algo contra Neemias. Se a partir do capítulo 1 até o capítulo 4, no versículo 6, que nós lemos a semana retrasada, o inimigo estava somente ameaçando, só ameaças vazias, aquele ditado, né? O cachorro que late não morde. Parece que agora, de fato, o inimigo ele iria parar de ameaçar e ia fazer algo de fato. E ali, o diabo, ele, de fato e verdade, se levantou com mais veemência contra aquele povo. Irmãos, o que o crente tem que fazer quando o inimigo se levanta contra ele? O que o crente tem que fazer quando o inimigo começa a usar pessoas contra ele? O que você, crente, tem que fazer quando lá na sua casa o diabo começar a usar o seu filho, a sua filha, o seu esposo e a sua esposa, que não conhece a palavra? Qual tem que ser a sua atitude? Se você não ora, você vai ficar perturbado. Se você não ora, se você não é um crente verdadeiro que busca Deus, você não vai saber o que fazer. Você vai ficar desesperado.
Você vai recorrer aos rezadores, aos pais de santos, aos macumbeiros, porque o seu coração não está de fato e verdade firme em Deus. É isso que o crente, que ele não busca Deus, ele faz. Quando o diabo se levanta, ele se desespera. Ele fica desesperado. Por quê? Porque ele não busca Deus. Ele não tem o coração de fato e de verdade voltado para Deus. Esses dias uma pessoa me pediu oração. Aí falou assim: eu estou pedindo oração a você, pastor, porque você é um homem de Deus, né? Você está sempre diante de Deus e a unção é maior. Eu disse: não, irmã, não existe unção maior. Não existe isso na Bíblia. A minha oração é igual à sua. O diabo ele não tem medo de mim. O diabo tem medo de Deus. Você acha que o diabo tem medo de você? O diabo é muito mais poderoso do que eu e você. O diabo é muito mais inteligente do que eu e você. O diabo não dorme. O diabo não descansa. Mas se o diabo olhar para nós e ver Deus, aí é que o diabo vai temer e tremer. Quantos crentes que eles têm medo, morrem de medo do diabo? Quantos crentes? Quantas pessoas que pelo fato de não buscarem a Deus, pelo fato de não terem uma vida de oração, de não ter uma vida com Deus, até de não ser um verdadeiro convertido, ele morre de medo de qualquer coisa que ele vê acontecer, ele tem medo de ser o diabo. Olha, pastor, esses dias lá em casa, de noite, escutei uma zoada, levantei nem para ver o que era, pensei que era o diabo. Pastor, esse dia eu estava andando na rua, eu vi um negócio assim de repente, ninguém viu, acho que eu vi o negócio. O diabo, irmãos, o diabo conhece o crente que ele é verdadeiro e o crente que não é verdadeiro. O diabo conhece o cristão que ele nasceu de novo e aquele que não nasceu de novo. A palavra do Senhor diz que aquele que pertence a Deus, o diabo, o maligno, ele não toca. Quando nós entendemos a nossa posição em Deus, quando nós entendemos quem nós somos em Deus, quando nós entendemos o sacrifício de Jesus, nós não vamos temer aquilo que o inimigo possa fazer. Se eu estou temendo a ação do diabo, é porque eu ainda não entendi o que foi que Jesus Cristo fez na cruz. O Senhor Jesus Cristo morreu naquela cruz e pagou os meus e os seus pecados. Os pecados dos seus eleitos, daqueles que de fato e verdade pertencem a Deus. E a palavra do Senhor diz que aquele que pertence a Deus, esse o diabo não toca. Aquele que pertence a Deus, o maligno, não toca. Então, por que é que tem pessoas que dizem pertencer a Deus? Por que é que tem pessoas que afirmam ser homens e mulheres de Deus e estão há anos tendo a sua vida tocada pelo diabo? É simples. Esta pessoa não pertence a Deus. O diabo pode se levantar contra você. Ou melhor, o diabo vai se levantar contra você. Agora, uma coisa é o inimigo se levantar. Outra coisa é o inimigo que está na sua vida. É necessário que ele se levante contra nós. Pois nós somos inimigos dele, ele é o nosso inimigo. Mas se ele está na sua vida, irmão, há 10 anos, 15 anos, isso prova para mim e para você que não somos crentes verdadeiros. Veja, estou falando da sua vida. Nós não temos domínio sobre a vida de ninguém da nossa casa. Nós não temos domínio sobre a vida de ninguém da nossa família. A Bíblia diz que a salvação ela é individual. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Não quer dizer, não, pastor, porque o meu filho está endemoniado. Seu filho, ore por ele, pregue o evangelho, fale de Jesus, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você é um crente verdadeiro, é você que é, não é a sua família.
E Deus levantou você na sua casa, na sua família, para que você ore, para que você persevere, para que o diabo saia da vida dessas pessoas. E o inimigo, mais uma vez, se levantou contra Neemias. Mais uma vez, quando os inimigos eles receberam a notícia que a obra estava avançando, os inimigos ficaram desesperados, procurando uma forma de parar aquela obra, procurando uma forma de interromper aquele trabalho. E aqui, nesses versículos, nós vemos duas armas que os inimigos usaram para tentar parar a obra. Lembre-se, irmãos, desde o começo, a intenção do inimigo é parar a obra, é parar a reconstrução dos muros. Ainda hoje, o inimigo aqui era físico, e hoje o nosso inimigo espiritual trabalha da mesma forma. O que ele quer, a maior vontade, o maior desejo do inimigo, do diabo, fazer com que você pare de buscar a Deus. Fazer com que você pare de vir à igreja. É fazer com que você pare de fato, verdade, de buscar a presença de Deus na sua vida. É isso que o inimigo quer fazer. E para isso ele pode usar os problemas. E para isso ele pode usar pessoas da sua casa, pessoas da sua família, para tentar parar você. E se você não estiver firme em Deus, buscando a Deus, aos pés de Jesus, o inimigo vai ter êxito. Ele vai conseguir fazer aquilo que ele deseja fazer na sua vida. Portanto, irmãos, busquem a Deus. Busquem a Jesus. O diabo não brinca. Não brinque com o pecado, não brinque com o diabo. Esse é o conselho que eu dou para vocês. Então, duas foram as armas que o inimigo usou contra Neemias. E Neemias também usou duas armas contra o inimigo. Mas vamos primeiramente ver quais foram as armas que o inimigo usou. A primeira arma que o inimigo usou contra Neemias foi criar uma confusão. Leia novamente o versículo 8. E ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. O inimigo estava ali disposto a criar uma confusão no meio daquele povo. A confusão, ela é tão perigosa quanto a violência do inimigo. O inimigo, ele tentou se infiltrar para intimidar o povo, para fazer com que aquele povo tirasse os olhos do foco. Ou seja, o diabo estava tentando criar uma confusão. Irmãos, deixe Neemias marcado aí, marque aí Neemias. E vamos em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Primeira Coríntios 14, 26. Vamos ler até o 33. Que farei, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito 3. E por sua vez, e tem que haver intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem o profeta e a profecia. Mas,
Se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se primeiro, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros. Já imaginou se fosse assim? Para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. E versículo 33 por último. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, em todas as igrejas dos santos. Aqui o apóstolo Paulo está dando ordens de culto à igreja de Corinto. Naquela igreja havia muita confusão. O que as pessoas chamam hoje de unção, de descer do Espírito Santo de Deus, a Bíblia chama de confusão. Quando a igreja de Corinto se reunia, vários falavam em línguas. Enquanto tinha um bocado falando em língua, outro bocado profetizando. Outro bocado querendo pregar. Outros revelando. Aí Paulo diz, peraí, irmãos, que confusão é essa? Quem quiser falar em língua, fale em um ou no máximo dois. E se for para falar em língua, tem que falar com o intérprete do lado. Se não tem intérprete, fale você mesmo e Deus e pronto. Quando for para profetizar, profetize um de cada vez. Cada um vai ter um momento de profetizar. Hoje tem igrejas que os cultos são verdadeiras confusões. É 40 irmãos falando em línguas. E a língua que diz aqui na Bíblia, irmão, não é essa língua que nós vemos hoje. A língua que diz aqui é outros idiomas. Por isso que diz que haja intérprete. Era ou a pessoa inspirada pelo Espírito Santo de Deus, falava outros idiomas. Não é lá como as pessoas falam hoje. E fala 10 de uma vez, 15 na mesma hora. Isso é confusão. Daqui na Bíblia. Para falar um ou dois e o intérprete tem que estar do lado. É assim que nós vemos hoje? É irmão caindo no chão, é irmão subindo no pilar da igreja, é pulando, é eu querendo profetizar por cima do outro. Deus me revelou e Deus revelou para o outro também na mesma hora. Aí a Bíblia diz, Deus não é Deus de confusão. Ou seja, enquanto vocês estão aí falando em língua, profetizando, revelando, tudo na mesma hora, um culto sem decência, Deus não está no meio desse culto. As pessoas pensam que o culto cheio de Deus é um culto com muito barulho, com muita zoada. A Bíblia diz o contrário. Um culto organizado. Na hora do louvor, louvor. Na hora da palavra, palavra. Na hora que tiver outra coisa, outra coisa. Esse é o culto que Deus está no meio. Esse é o culto que Deus recebe. Deus não é Deus de confusão. E assim como o inimigo ele estava criando confusão ali no meio daquela igreja, havia também confusão lá em Neemias no Velho Testamento. O mesmo inimigo criando confusão em situações diferentes. O diabo não mudou a forma que ele trabalha. Somos nós que não lemos a Escritura e não conseguimos discernir aquilo que o diabo está fazendo. Porque a maioria do nosso entendimento acerca do inimigo não é o entendimento bíblico. É o que as pessoas inventaram. Aí a gente pensa que o inimigo está fazendo uma coisa, quando ele está fazendo é outra. Tem irmão que pensa assim, não, pastor, olha, eu estava com meu cartão, perdi o meu cartão. Cartão de crédito, pastor. Foi o diabo. Quando você pensa que foi o diabo que fez você perder o seu cartão de crédito, esse mesmo diabo está trabalhando lá na sua casa para que você não ore, colocando sono em você, colocando preguiça em você para você não vir à igreja. Aí é o inimigo trabalhando. Ah, o demônio que escondeu meu cartão de crédito. E o diabo agindo lá na vida dos filhos, através do celular. Você não está nem vendo. O diabo ganhando a sua família. Você não está nem aí, está nem percebendo.
pensando que o diabo tomou seu cartão de crédito, pensando que o diabo furou o pneu do seu carro, da sua moto. O celular caiu, o diabo derrubou meu celular. Irmão, o diabo não está preocupado com coisas materiais. O que o diabo quer é levar a pessoa para a perdição. E o que ele estava querendo fazer aqui, lá no livro de Neemias, era causar uma confusão. Aonde tem confusão, Deus não está no meio. Aonde tem confusão, Deus, Ele não está, irmãos, no meio. Nós vemos aqui que a confusão, não importa qual seja a natureza da confusão, é algo programado, orquestrado pelo inimigo. Nós, como crentes, devemos fugir de toda e qualquer confusão. Não importa qual seja a natureza da confusão, nós temos que fugir. Não importa se você tem que levar dano, você tem que fugir da confusão. É o que a Bíblia diz. Irmãos, se for necessário, pague o preço, mas não entre em confusão. Faça como que nem Jesus Cristo fez. Jesus Cristo pagou o preço por nós. Você deve também pagar o preço para não entrar em confusão. Você deve também, por amor a Jesus, sair no prejuízo, mas não entre em confusão. Vai falar isso para os crentes hoje. Não, pastor, eu estou com a razão. É o que a Bíblia diz. Muitas vezes, irmãos, nós temos que levar o prejuízo para que o nome de Deus, né, Ícaro, seja glorificado. Nós temos que pagar o preço, como as pessoas costumam dizer, para não escandalizar as pessoas. Você que está aqui nessa noite, irmão, você está envolvido em algum tipo de confusão? Quantos estão envolvidos em casamentos confusos, cheios de confusão? A mulher, se pudesse, matava o homem se pudesse, matava a mulher. Deus não está nesse negócio. Faz o quê, pastor? Separa? Não. Arrependa-se. Não é separar, é arrepender-se. O ambiente que tem mais confusão é a família. E nós, como servos de Deus, devemos fugir da aparência do mal. Saiba que toda confusão tem o dedo de Satanás. E se você está no meio da confusão, você está no meio de algo que provavelmente foi o inimigo quem criou. Irmãos, não caia na conversa do diabo. Não caia, irmãos, na conversa do inimigo. Se você que aqui está nessa noite, você está envolvido em algum tipo de confusão, ou você está para entrar em algum tipo de confusão, cuidado. Peça direção a Deus. Diga: Deus, me direcione. Deus, me guie. Se eu devo entrar nisso ou não. Me guie, Senhor, se eu devo entrar nessa situação ou não. E Deus, Ele vai guiar a você. A outra coisa que o inimigo fez foi que ele preparou uma estratégia para o ataque. Leia novamente o versículo 8, Neemias 4, 8. E ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. O inimigo preparou ali uma estratégia para atacar aquele povo. O inimigo, ele queria fazer um ataque relâmpago, um ataque
de repente. Os adversários do povo de Deus se uniram para atacar Jerusalém. Eles queriam pegar a cidade de surpresa. Eles planejavam fazer um ataque relâmpago. Eles queriam não apenas causar confusão, mas matar os judeus. É o que está no versículo 11. Nós não lemos. Obtendo assim o seu verdadeiro objetivo: parar a obra. Eles queriam causar uma confusão. Eles queriam ali fazer um ataque de surpresa, relâmpago, para matar os judeus e parar a obra. E aqui nós vamos aquilo que todo crente ele sabe, todo crente ele tem que saber. E nós devemos estar o tempo inteiro vigiando. Tempo inteiro. Vamos aqui em Tiago 4:7. Eu já vou finalizar a palavra, porque eu peguei essa abençoada dessa gripe aí, acabou com minha garganta. Tiago 4:7. Tiago 4:7. Diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Acho interessante que eu não vejo na Bíblia a maioria das coisas que muitos crentes acreditam hoje. Não vejo na Bíblia. A maioria das bobagens, das besteiras que as pessoas falam que você tem que fazer para se o demônio estiver agindo na sua vida. Eu não vejo sal grosso na Bíblia. Não vejo. A Bíblia é clara, irmãos. O demônio ele está se levantando contra você. Se sujeite a Deus. Resista ao diabo. Ele vai fugir de você. Não é sal grosso. O diabo não tem medo de você. O diabo não tem medo de um sal, de uma rosa. Não. Pastor, o diabo está agindo na minha vida, na minha casa, na minha família. O que é que eu faço? Se sujeite a Deus. Oração. Jejum. Via a igreja. Leitura bíblica. Arrependa-se dos seus pecados. Sujeite-se a Deus, resista ao diabo. E o diabo vai fugir de você. É isso que você tem que fazer. Nós devemos estar, irmãos, o tempo inteiro vigiando. Muitas vezes o diabo, ele se esconde atrás de coisas para que não seja percebido, para querer nos enganar. Mas a pessoa que ela tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, ela não será enganada pelo diabo. A Bíblia diz que nos últimos tempos vão surgir falsos profetas, falsos mestres, que vão fazer milagres tão grandes que, se fosse possível, eles iriam enganar os escolhidos. Se fosse possível, mas não é possível, porque o escolhido de Deus, ele tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, e o Espírito Santo de Deus não deixa o escolhido de Deus ser enganado. Portanto, vigie, tenha cuidado. Muitas vezes o diabo ele está esperando um momento de fraqueza seu para se levantar contra você, como aqui em Neemias. O inimigo disse: vamos chegar de surpresa. Quando eles menos esperarem, vamos atacar. Vigie, meu irmão. Vigie. Esteja o tempo inteiro buscando a Deus, buscando a Jesus. Em nome de Jesus. E agora, quais foram as armas que Neemias usou? E quais são as armas que nós temos que usar?
A primeira arma que Neemias usou foi a oração. Oração. Neemias não fez voto. Neemias não foi para a fogueira santa. Neemias não deu R$1.000 ao apóstolo. Neemias orou. E é isso que nós temos que fazer. Orar. Não precisa inventar, irmão. Ore. O inimigo treme quando ele vê um crente de joelhos diante de Deus. Porque quem vai agir é Deus, não é você. O inimigo, ele fica com raiva, insatisfeito, quando você ora pela sua casa. Quando você ora pela sua família. Quando você diz assim: Deus, toma meu filho em tuas mãos. Deus, toma meu casamento em tuas mãos. Toma minha família em tuas mãos. O diabo, ele fica se mordendo. Porque ele sabe que Deus, ele ouve a oração daqueles que pertencem a Jesus. Foi isso que Neemias fez. Neemias orou. Será que nós temos orado? Quando o inimigo se levantar, meu irmão, ore. Quando o diabo se levantar, ore. Quer que eu diga a você uma campanha que vale a pena você fazer? Campanha de oração. Faça uma campanha de oração, você e Deus. Eu convido algum irmão da igreja para fazer com você. Eu faço só mesmo. Você e Deus, eu vou fazer uma campanha de oração. Eu vou orar pela minha casa, vou orar pela minha família. E Deus responderá. É assim, irmãos, que a gente luta contra o inimigo. É diante de Deus. Olha só o ensinamento que Neemias dá. Imaginou se os crentes das batalhas, da batalha espiritual, vissem isso aqui, se eles entendessem isso aqui. Tem crente que ele é tão alienado que se ele pegar o nome de uma coisa assim, tipo assim, não, o demônio está na Coca-Cola. Não, o demônio está na maionese Hellmann's. Se for assim, irmão, nenhum crente pode morar na cidade chamada Santa Cruz. Nenhum crente pode morar, se você morar na rua, que o nome da sua rua é o nome de um santo, sai de lá que o demônio está lá. Irmãos, vamos parar de dar ouvidos às bobagens que não estão na Bíblia e vamos ver o que está na palavra de Deus. Pastor, o inimigo se levantou, o que nós vamos fazer? Orar. Vamos ver se a nossa vida está consertada diante de Deus, se não tem nada para a gente fazer. Está tudo ok, pastor? Então vamos ficar diante de Deus e orar. O inimigo se levantou e Neemias orou. Orou ao Deus dos céus. Faça isso, meu irmão. Quando o inimigo se levantar, ore. Quando os inimigos se levantarem, ore, busque ao Senhor. Inclusive amanhã tem culto de oração, 7 horas da noite. É interessante que Neemias, ele não somente orou, mas ele também agiu. Leia novamente o versículo 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Neemias orou, mas ao mesmo tempo que ele orou, ele colocou seguranças, homens armados, esperando o inimigo vir. A oração não substitui a tomada de atitude. Tem crente que ele tem medo e fala assim: eu vou orar e vou entregar tudo a Deus. Mas tem coisas que nós temos que orar e também agir. Existem situações que nós temos que orar
nós também temos que fazer a nossa parte. Não adianta somente orar. Deus nunca vai fazer por você aquilo que você pode fazer. Deus não é um pai que mima os seus filhos. Não. Se você pode fazer, eu garanto para você, Deus não vai fazer por você. Portanto, irmãos, as armas que Neemias usou foi oração e ação. Essas foram as armas que Neemias usou contra os inimigos. Ele também usou a arma da vigilância constante. Ele orou, tomou uma atitude e colocou segurança para vigiar 24 horas por dia. Jesus falou mais na frente: vigiai e orai. É isso que nós temos que fazer, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir a Jesus. Irmãos, vamos orar pela nossa casa nesse momento. Vamos ficar de pé. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, nesse momento nós oramos ao Senhor. Nesse momento nós buscamos ao Senhor. Nesse momento, Pai, nós buscamos a Tua face, a Tua presença sobre a nossa vida. Agradecemos ao Senhor por essa palavra, que possamos viver o que foi pregado. Senhor, que ensinamento precioso a Tua palavra nos traz. Quantos estão desesperados com os levantes do inimigo na sua família? Não se desespere, meu irmão. Ore ao Senhor. Se você não sabe o que fazer, se você não sabe qual atitude tomar, ore ao Senhor. Busque ao Senhor. Busque a presença desse Deus que é todo poderoso. Pai, nesse momento, nós colocamos a nossa casa diante do Senhor. Nós colocamos também a nossa família diante de Ti. Pedimos, Jesus, visita a nossa casa. Jesus, visita a nossa família. Visita, Pai, a casa, a família de cada uma dessas pessoas que aqui estão. Tu és santo, Senhor. Tu és soberano. Tu és tremendo. E as pessoas que também estão assistindo esta live. Visita, Senhor, a família de cada um. Visita, Senhor Deus, a casa de cada um. Estenda a Tua mão, Senhor, sobre esse casamento. Estende a Tua mão sobre esses filhos. Meu Deus, visita o Samuel, que foi pedido oração por ele. Visita, Senhor, cada familiar, cada pessoa que aqui está, representando a sua casa, a sua família. Visita. Pedimos ao Senhor, aqueles que estão nos hospitais, leva a cura, Jesus. Aqueles que estão aprisionados, liberta, Senhor Jesus. Meu Deus, aqueles que não conseguem se concentrar no culto, tem misericórdia, Jesus. Meu Deus, aqueles que não conseguem orar, aqueles que não conseguem fechar os olhos, tem misericórdia, Senhor Jesus. Aquelas pessoas da nossa casa que estão presas nos vícios, tem misericórdia, Senhor Jesus. Nós cremos no Senhor e nós não vamos parar de orar, não vamos parar de buscar o Senhor, até vermos as promessas do Senhor se cumprir em nossa vida. Este familiar que está com depressão, visita e liberta, Senhor, cura. Estende a Tua mão sobre a nossa casa. Estende a Tua mão sobre a nossa família. Estende a Tua mão sobre a casa, sobre a família de cada irmão, de cada irmã. Senhor, faz o Teu querer, faz a Tua vontade. Nós entregamos tudo em Tuas mãos e pedimos, Jesus, faz a Tua obra. Faz a obra que só o Senhor pode fazer. Pois nós entregamos a nossa casa, a nossa família em Tuas mãos,
em nome de Jesus. Amém?